Almeida, Revista Atualizada, diz o texto: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. É apenas um versículo, e desse versículo a gente vai extrair uma reflexão muito importante para o nosso dia a dia. A primeira coisa que nós gostaríamos de pontuar é a questão da quantificação do tesouro. O que seria pouco, o que seria muito? É claro que o autor aqui ele está falando de riquezas, ele está falando de bens, está falando de quantidade de posses que o ser humano tem. Então, quando ele diz melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, não existe nenhuma dificuldade interpretativa da gente falar da gente afirmar que ele está falando sobre riqueza e sobre pobreza. É melhor você ser uma pessoa com menos bens tendo o temor do Senhor do que você ser uma pessoa rica que não tem o temor do Senhor. E nós vamos descobrir por quê, pois no Antigo Testamento inteiro nós vemos, especialmente aí no livro de Salmos e no livro de Provérbios, muitas vezes o autor fazendo interpelações em face de Deus, se questionando por que às vezes os malfeitores aparentemente se dão bem e aqueles que fazem o bem aparentemente se dão mal em relações a possessões materiais da vida. E isso faz com que a gente tenha a tendência correta de fazer um paralelo com a nossa época. A gente vive em uma época em que passagens como essa acabam sendo especialmente importantes, porque nós temos um momento adverso no nosso país, nós vivemos uma conjuntura econômica e social em que normalmente temos dificuldades para enfrentar diariamente as taxas de inflações que fazem com que o custo de vida fique cada vez mais alto. Hoje a gente vive um dia em que qualquer comprinha no supermercado que você vai fazer, por mais simples que seja, você deixa lá 40, 50 reais e faz com que o custo de vida se torne muito alto. A gente vive uma época em que desempregos são frequentes e a recolocação no mercado de trabalho não é tão rápida. E muitas vezes a gente depende só da fé em Deus para que essas oportunidades reapareçam. E isso leva a gente à seguinte reflexão: o que a gente pode desejar de bom na vida? Quando um amigo nosso faz aniversário, quando uma pessoa querida está fazendo aniversário ou está vivendo uma passagem de ano junto com todos nós, normalmente a gente deseja o quê? Saúde, riqueza, sabedoria. Tem gente que escreve cartão de aniversário dizendo, desejo muito sucesso e muito dinheiro. Será que sempre quando a gente deseja essas coisas, a gente está tendo a real dimensão do que elas significam? Qual é a durabilidade, irmãos, dessas coisas? Quando a pessoa tem saúde, quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa tem felicidade, quando a pessoa tem patrimônio, o quanto dura? Não sei, isso daí será que tem um prazo de validade? Ou será que tem um reflexo pela eternidade, esse tipo de possessão, esse tipo de posse, esse tipo de patrimônio? Nós fazemos normalmente em épocas de aniversário esse tipo de voto para pessoas queridas, e muitas vezes nos esquecemos que tudo isso que a gente deseja tem uma dimensão temporal, tem um prazo de validade. Tanto é verdade que o aniversário nada mais é do que uma forma de contagem de tempo baseada no calendário. E ao desejar tudo isso, normalmente a pessoa já tem algumas coisas de que nós desejamos para ela, e nós desejamos que ela continue tendo. Às vezes a pessoa já tem saúde, às vezes a pessoa já tem um patrimônio ali que permita que ela viva com dignidade, e nós desejamos isso de novo, porque nós desejamos que ao longo de um ano tudo isso que ela tenha se preserve e ela ainda consiga mais coisas boas. E por que nós desejamos que isso se preserve mais um ano? Porque a gente sabe que isso é passageiro. Isso pode muito bem se preservar por mais um ano, mas vai chegar uma época em que ou a saúde, ou o patrimônio, ou a felicidade, elas podem estar comprometidas por questões aí relacionadas à velhice, questões relacionadas a eventuais doenças que possam acontecer, que isso é normal do ser humano, viver nesse tipo de adversidade. Então, a avaliação das coisas, a avaliação do valor das coisas, a avaliação do valor da saúde, a avaliação do valor do patrimônio, a avaliação do valor da felicidade terrena passa por
por uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o verdadeiro valor dessas coisas. Qual é a real condição humana? Será que a gente está prestando atenção na real condição humana antes de desejar isso? Será que essas coisas são mais desejáveis do que outras, que têm reflexos espirituais? Nós temos uma situação, se é bíblica, nós temos biblicamente definida uma situação de que nós, como seres humanos, somos seres decaídos, somos seres que dependemos de Deus para tudo e somos seres que, se não fosse a graça do Espírito Santo, nós sequer conseguiríamos enxergar o quão distante nós estamos do Espírito Santo, o quão distante nós estamos da graça. Só que a própria graça faz com que nós enxerguemos nossa real condição como pessoas afastadas de Deus e queiramos, através de um relacionamento com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, ter essa aproximação com Deus, algo que não aconteceria de outra maneira. Não tem como nós desejarmos ter essa aproximação com Deus se não for a real condição humana sendo ilustrada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te mostra que você é uma criatura que tende a pecar o tempo todo e é uma criatura que, por mais bem resolvida que seja do ponto de vista espiritual, está sempre sujeita a tropeços, se não fosse isso, se não fosse essa convicção que o Espírito Santo nos dá, nós jamais nos achegaríamos a Deus, porque o natural do ser humano é afastar-se de Deus. Tanto que nós vivemos aí num bairro que é relativamente bem povoado e são poucas pessoas que estão presentes aqui hoje nesse templo, em comparação com o que tem no bairro, e sendo que a maioria nem habita no bairro, ou seja, a gente vê que a proporção de pessoas que buscam a Deus é sempre ínfima em relação à proporção das pessoas que não buscam. Por quê? Porque o Evangelho é algo que é contra a natureza humana. O Evangelho é sempre desconfortável. As únicas pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, ouvir o plano de Deus, ouvir sobre a real condição e buscar um aprimoramento da vida cristã são aquelas que o Espírito Santo tocou. Se o Espírito Santo não tocar, a pessoa não tem como fazer isso de livre iniciativa e, consequentemente, não tem como avaliar o real valor das coisas, o real valor do dinheiro, o real valor da saúde, o real valor das amizades. Então, sem o Espírito Santo, nós temos a tendência de tornar as coisas mais valiosas do que elas devem ser. Sem o Espírito Santo, as pessoas tendem a supervalorizar o dinheiro. Não que não seja importante, mas ele tem uma importância determinada que não é superior, por exemplo, à importância das pessoas que habitam conosco, não é superior à importância da amizade, não é superior à importância da vida cristã, do aprimoramento espiritual. Então, pessoas que dão muito amor, que dispensam muito amor ao dinheiro, pessoas que dispensam muito amor à saúde, vivem em função de vários meios de cuidar do próprio corpo, de reverter os sinais dos tempos, da velhice. Pessoas que vivem muito em função de felicidade, de criar cada vez mais formas diferentes de se divertir e acreditam que com isso estão extraindo o máximo de plenitude que a vida pode ter. Isso demonstra sinais claros de que existe um problema espiritual aí a ser resolvido. Claro que não existe nada de errado com dinheiro, nem com saúde, nem com diversão. Muito pelo contrário, são coisas que Deus mesmo proporciona aos seus servos. O problema é o superdimensionamento dessas coisas. A tendência que todo ser humano tem, inclusive os crentes, se não cuidarem muito bem do seu aprimoramento espiritual, de dar dimensões para as coisas que elas não têm, na verdade. E o que nós necessitamos é olhar para todas essas coisas sob uma perspectiva terrena. Buscá-las com moderação e buscá-las com a devida proporção em relação às outras coisas mais importantes, e entender que qualquer coisa que nós venhamos a conseguir nessa vida é passageira. Eu convido os irmãos a abrirem aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. E nessa passagem temos uma importante lição de Jesus aqui. Diz o subtítulo dessa passagem, Os Tesouros no Céu. É o subtítulo. E diz a palavra de Deus, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Portanto, irmãos, Jesus mesmo nos dá essa advertência. Jesus mesmo nos dá essa advertência porque nós não nos preocupamos em ajuntar tesouros na terra, não ajuntar tesouros na vida, ajuntar tesouros no mundo. Significa que ele deseja que nós tenhamos uma vida miserável? Claro que não. Ele mesmo fala nesse mesmo capítulo sobre a questão de nós olharmos os lírios do campo e entendermos que se Deus promove todas as condições para que eles existam e sejam flores belas, quanto mais o ser humano, Deus nunca vai desamparar e logo não tem nada de errado em termos metas, termos ambições na vida, termos objetivos pessoais de construir patrimônio, de construir felicidade, de fazermos determinados passeios, de termos determinado padrão de vida. Isso não tem nada de errado com isso. O que é errado, como diz a passagem aqui, é o desejo de ajuntar tesouros acima de todas as outras coisas. Jesus não diz isso num contexto em que pessoas estão dimensionando bem essa relação entre posses e vida espiritual. Jesus diz isso para pessoas que não têm a verdadeira noção do valor das coisas, e ao fazer isso ele acaba trazendo para as pessoas uma visão do eterno, uma visão do sagrado, uma visão daquilo que é transcendental e aquilo que é imutável. Ele faz esse contraponto. Ele convida o interlocutor dele ao fazer esse sermão. Isso aqui é uma passagem no Sermão do Monte, que se estende do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E para essas pessoas que estão ouvindo ele confronta duas coisas. Ele confronta riquezas materiais e confronta as riquezas espirituais, sendo que as materiais têm um valor que é terreno e as espirituais têm um valor que é terreno e eterno. Então ele não fala que uma é errada. Ele não diz que a riqueza material é errada, mas ele diz que a principal riqueza é espiritual e que é aí que nós devemos ajuntar tesouros. Na terra, não adianta nada você ajuntar tesouros sendo que você vai morrer um dia. Então, a principal bênção que a gente pode ter é ajuntar tesouros espirituais. O que são tesouros espirituais? São frutos da vida cristã, são bons exemplos dados, são horas dedicadas ao estudo da palavra de Deus, à meditação, horas dedicadas à igreja, coisas que vão te proteger no dia mau, coisas que vão te dar uma segurança em meio a todas as adversidades que a vida pode oferecer. Nós temos uma condição em que tudo pode desmoronar e que desde que nós e nossas famílias tenhamos a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, desde que nós tenhamos essa fé inabalável de que independente das situações que possam acontecer, seja em riqueza, seja em pobreza, Deus sempre irá nos sustentar e, independente de ter riqueza ou pobreza, o dia que faltar saúde, o dia que faltar felicidade por algum motivo, o dia que faltar segurança, estabilidade, Deus sempre é um Deus de amor, é um Deus de provisão, que diz ali no Antigo Testamento, Javé, Jiré, o Deus provedor. Se nós sempre tivermos essa mentalidade e essa fé inabalável na providência de Deus que supre qualquer circunstância e transcende qualquer circunstância, fazendo isso nós estamos ajuntando tesouros dos céus. Sempre quando a gente fala do Evangelho para outras pessoas, sempre quando a gente dá bons exemplos que são seguidos, e isso se reflete em bons frutos na vida de outras pessoas, isso é ajuntar tesouros nos céus. O pastor Haroldo pregou uma vez aqui sobre a questão do galardão, e ele falou uma coisa muito importante que eu não tinha parado para pensar. Galardão, o que é o galardão? É um grau de recompensa que existe no céu para a pessoa que morre em Cristo, aquela pessoa que está salva pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a partir do momento que essa pessoa tem um encontro com Jesus, existe um galardão que é uma recompensa pelas coisas boas que existem no céu. Logo, por mais que duas pessoas sejam salvas, a que teve maior, a que agiu conforme a palavra de Deus e deu mais frutos, ela tem um galardão maior do que a pessoa que não fez isso. Embora as duas estejam salvas e as duas estejam no céu e as duas estejam em um estado pleno de felicidade, alegria e satisfação na presença de Deus. Então, essa distinção entre o galardão bom e o galardão mau não é uma distinção o galardão mau, desculpa, não existe galardão mau, né? Entre o galardão bom e o galardão menos ostensivo, vamos dizer assim,
essa diferença é uma diferença que não diz na Bíblia em lugar nenhum que impacta no quesito felicidade. A felicidade no céu e a plenitude no céu é perfeita para todo mundo que estiver lá. Mas esse galardão, ele tem uma certa diferenciação lá que é misteriosamente qualificada pela Bíblia, mas ele existe. A pessoa que teve mais bons frutos terá mais uma recompensa superior no céu a que não deu tantos frutos bons assim. E o que é interessante é que o pastor Haroldo falou isso numa pregação e falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. O galardão das pessoas que já morreram, ele continua sendo acrescentado até o dia que Jesus volte, justamente por causa dos frutos que essas pessoas deram. Às vezes uma pessoa que já morreu há 5, 10 anos atrás, pelo exemplo e por aquilo que ela acreditava e pregava, ou por aquilo que ela escreveu, ou por aquilo que ela deixou gravado, ou por aquilo que ela ensinou às outras pessoas, e por causa disso essa outra pessoa vai passando para frente essa lição de vida. Isso daí vai acrescentando no galardão dela depois que ela já está morta. Por isso que apenas quando o mundo acabar, quando nós tivermos aí a volta de Cristo, todas as coisas vão ser medidas na medida correta. Porque a gente não pode avaliar o galardão de alguém que já morreu. Quer dizer, ninguém pode avaliar o galardão de ninguém porque a gente não pode sondar os corações. Mas Deus, ele estabeleceu tudo de uma forma em que a contagem, né, vamos dizer assim, a contagem do galardão das pessoas que já morreram, ela não se encerra com o fim da vida terrena. Porque esse galardão vai sendo acrescentado a partir do momento que o exemplo e os frutos que ela deixou vão sendo bênçãos para outras pessoas, mesmo depois que ela morre. Então, o que acontece? Fazendo isso, a pessoa que teve um bom exemplo, que viveu uma vida cristã exemplar, que passou essa perspectiva para as outras pessoas, que passou esse ensino para as outras pessoas, ela juntou tesouros no céu de uma maneira grandiosa. Assim como as pessoas que seguem esses ensinos e seguem a palavra de Deus, ajuntam tesouros nos céus de uma maneira grandiosa, e isso é uma coisa que só vai ser medida na eternidade. Muitas pessoas, diante da adversidade, têm dificuldade em relembrar dessa verdade. Dificilmente a gente passa por alguma dificuldade financeira, ou alguma dificuldade de saúde, ou alguma frustração na vida, e a primeira coisa que a gente pensa é, não, peraí, eu estou com essa dificuldade, mas ainda bem que eu estou cultivando tesouros no céu. Porque isso, na hora do problema, na hora H, no frigir dos ovos, tem a nossa condição humana, ela é tão abaixo daquilo que Deus espera de nós, ela faz que nós tenhamos reações bem abaixo das reações que seriam corretas, que causam uma falsa impressão para a gente de que esse tipo de pensamento, na hora que enfrentamos o problema, é um pensamento de fuga, é um pensamento de evasão, e é um pensamento que nós só estamos tendo ele porque fracassamos naquilo que desejamos. Se nós não tivéssemos fracassado, nós não precisaríamos pensar dessa forma. Então, às vezes você chega para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, relembra esse fato, fala, você se preocupa também com a sua vida espiritual, porque tudo nessa terra é passageiro. A pessoa pode receber mal, a pessoa pode achar que você está querendo arrumar desculpas ou querendo arrumar formas dela se evadir desse problema, quando não é verdade. Essa noção de que nós devemos juntar tesouros no céu e de que nós devemos ser gratos pelos tesouros que já juntamos no céu, é uma noção que deve acompanhar a gente na vida toda, nos momentos bons e nos momentos maus. Porque isso não é uma forma de evasão, muito pelo contrário. As formas de evasões não são isso. As formas de evasões não são pautadas na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca é uma evasão. Por mais que ela tente trazer uma mensagem confortável para uma pessoa que está em adversidade, e muitas vezes essa pessoa que está em adversidade não receba com conforto essa mensagem trazida pela Bíblia, justamente por ter cara de uma mensagem surreal, uma mensagem sobrenatural, que não dá para se concretizar a curto prazo, justamente essa questão aí, ela não é por a palavra de Deus normalmente não ter esse reflexo. Às vezes a gente quer trazer uma mensagem de conforto para a pessoa, mas a pessoa não quer ouvir, a pessoa acha que isso é algo irrealizável a curto prazo. Isso daí, irmãos, só demonstra o quão distante nós estamos da graça de Deus, porque a gente não sabe se isso é a curto prazo ou a longo prazo. Alguém sabe se vai estar vivo amanhã? Não dá para a gente saber essas coisas. Então, considerando que a gente vive em um mundo adverso, sempre foi assim na história da humanidade, sempre aqueles que seguiram a Deus foram minoria e sempre tiveram que enfrentar vários problemas, e se hoje
a gente vive num país livre em que relativamente quer dizer, livre até quando, não sei, né? Mas no momento é livre, relativamente é fácil se pregar o evangelho. A gente deve ser grato, porque isso não é uma regra na história do cristianismo, isso é uma exceção. E tudo que a gente tem de mais valioso na vida é a nossa fé em Jesus Cristo. Nós nunca devemos olhar para a vida espiritual e olhar para as coisas que dizem na Bíblia, que estão escritas na Bíblia, como uma forma de evasão, como uma forma de conforto, de controle social, como uma forma de remediar um problema que não teria soluções terrenas. Pois Deus sempre tem uma providência para nós, com oração, principalmente, e com fé em Cristo, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Nós estamos vivendo em um mundo em que os valores estão tão invertidos, irmãos, que muitas vezes é de se questionar se realmente nós tivéssemos todo o patrimônio e toda a saúde que desejássemos, será que isso seria suficiente? Será que isso seria suficiente, por exemplo, para livrar nossas famílias, nossas crianças da má influência que o mundo ao redor traz, dessa inversão de valores que é pregada por aí, dessa distinção absurda que existe entre o cristão e o não cristão, o cristão e o pagão, porque sempre na história, por mais que o ser humano seja decaído perante Deus, isso é uma condição humana, existem alguns momentos em que isso se torna mais acentuado e outros momentos em que isso se torna menos acentuado. Então, se pega um exemplo, há 40, 50 anos atrás, no Brasil, por exemplo, a sociedade não era tão depravada nos costumes como é hoje. Então a diferença entre o cristão e o não cristão, ela era bem menos acentuada. Em termos de ética, em termos de moral, não era tão grande a diferença assim. Existia, claro, uma diferença substancial que é entre ter o Espírito Santo e não ter. Isso faz toda a diferença. Mas em termos de valores éticos e morais, você até conseguia olhar um cristão e um não cristão e fazer uma comparação ali. Tudo bem que o cristão tende a ganhar, né? Nem sempre. Às vezes o cristão ele comete falhas também, mas o cristão tende a ganhar nessa comparação ética e moral com uma pessoa que não é cristã. Mesmo naquela época. Só que era uma diferença muito pequena. Você pega aí, em termos de valores, você vai fazer uma entrevista com um cristão e com um não cristão há 50 anos atrás, provavelmente os dois vão considerar certas as mesmas coisas e considerar erradas as mesmas coisas. E a diferença entre os dois vai ser eventualmente na hora de praticar, na hora de colocar isso em prática, e na hora de ensinar isso para as outras pessoas, e principalmente em relação ao fator substancial que faz com que eles tenham essas opiniões. O crente vai ser sempre fundado no Espírito Santo e o não crente vai ser sempre fundado nos costumes. Só que isso vai normalmente se materializar em atitudes e opiniões iguais perante as coisas. Hoje em dia, não. A pessoa que está fora da palavra de Deus, e é a maioria, ela tem a tendência de ter costumes mais depravados, principalmente as pessoas dessa nova geração aqui, né? Da minha geração, da geração que vem um pouco depois de mim. Então, o que acontece? Essas pessoas, por estarem vivendo num mundo onde os valores estão invertidos e onde a palavra de Deus é simplesmente esquecida, ou então vista com certo preconceito, vista como se fosse algo radical, como se fosse algo preconceituoso, quando na verdade não é. A palavra de Deus é uma mensagem que traz o amor de Deus para todas as pessoas e o acesso a Deus por meio da fé em Cristo. Claro que isso exige da pessoa que crê isso consequências de mudança de vida. Só que a palavra de Deus é uma ponte para a salvação em que não se faz distinção entre pessoas, acepção de nenhum tipo. Só que hoje em dia a palavra de Deus é vista com preconceito e as pessoas, a nova geração de não crentes que está surgindo, ela tem uma visão de mundo totalmente deturpada e os valores que ela traz na vida dela são totalmente diferentes dos valores de uma pessoa cristã. São diametralmente opostos. Então, isso exige que o cristão seja cristão de verdade, porque nós vivemos numa época em que não tem como a gente ser cristão meia boca sem descambar para o lado errado. Ou a pessoa é cristã dedicada, serva de Deus fiel, que lê a Bíblia, que procura aplicar isso na vida, que tem uma vida de oração, ou então a gente tem uma tendência muito grande de confundirmos os nossos valores com os valores do mundo e criarmos uma confusão mental na nossa cabeça, na qual corremos o risco não só de achar que qualquer crença é certa, né, de relativizar as coisas, como também de querer criar um Cristo aos nossos moldes, ao invés de nos adaptarmos ao Evangelho que é pesado e desconfortável.
para o ser humano de um modo geral. Ele só passa a ser confortável a partir do momento da experiência com Deus. Então, tudo pode desmoronar ao nosso redor, desde que nós tenhamos Cristo, desde que nós e nossa família tenhamos uma fé em Cristo que supera qualquer circunstância, desde que nós tenhamos nossa comunhão com a nossa igreja, desde que nós tenhamos um ao outro como refúgio, como fortaleza no dia mau, desde que nós tenhamos, na graça de Deus, a provisão e a esperança que necessitamos. Pois sem isso nós podemos ter tudo, mas se esses males, se essa inversão de valores, se esses costumes do mundo nos atingirem, irmãos, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter saúde, a gente pode ter uma relativa felicidade, mas a partir do momento que isso chegar, isso vai causar um afastamento de Deus que vai nos levar a termos práticas irreversíveis e lidarmos com traumas irreversíveis. Então, todas essas coisas são passageiras e não dão segurança, são tudo coisas efêmeras. O que é perene na nossa vida e o que fica para nós eternamente, que ninguém pode tirar, que o ladrão não rouba, a traça não corrói, é realmente os tesouros nos céus, que são ajuntados quando nós vivemos uma vida cristã e quando nós fazemos da palavra de Deus o principal bem da nossa vida. Tem um país na Oceania, irmãos, existe um país na Oceania chamado Tonga. É um país que fica lá na região da Polinésia, pouquíssimo conhecido, que tem muito menos habitantes do que qualquer bairro grande aqui de São Paulo. E ele foi colonizado por ingleses. É um país que tem uma relação muito forte com o cristianismo desde a sua colonização. E o lema do país o lema da nação: Deus e Tonga são minha herança. Claro que é uma frase ufanista, né? Deus e Tonga são minha herança. É uma frase ufanista, uma frase que tem um caráter ali nacionalista muito forte. Mas se nós tirarmos o nome do país e aplicarmos isso na nossa vida, Deus é minha herança, fica bem clara a relação das coisas, né? Deus é a única herança que nós temos. Deus é o único bem que nós podemos levar. Tudo de bom que nós temos é Deus realmente. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós devemos lembrar que muitas pessoas na história do cristianismo e na história da igreja viveram dias muito mais difíceis que nós. Muitas pessoas em vários locais do mundo no século XX tiveram seus patrimônios expropriados pelo governo justamente por serem cristãos, foram presas e perseguidas, né? Minha cunhada, eu não estou vendo ela aqui hoje, mas no país dela isso acontecia muito, é bem comum lá isso. Tanto que até na igreja dela, que ela frequentava antes de ser transferida para cá, existiam pessoas que contavam histórias vivas desses acontecimentos. Então, o que acontece? Por que essas pessoas eram cristãs naquela época, de repente perderam tudo e continuaram sendo cristãs? Até hoje estão com um grau de devoção alto a Deus, porque a herança delas é Deus, como deve ser. A nossa herança deve ser Deus, a gente deve colocar isso acima de tudo. Perderam patrimônio, perderam saúde, perderam familiares mortos em perseguições, em guerras, em perseguições comunistas, em perseguições governamentais de qualquer natureza. Só que a herança principal delas é Deus, assim como a nossa herança principal deve ser Deus também. E nós somos gratos, pois nossa herança é Deus, e isso daí só vai ficar muito claro a partir do momento em que nós nos depararmos com situações em que nós não tenhamos nada além dele para nos gloriar. E é isso que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele começa falando que sabe que aprendeu a sobreviver em qualquer situação, de fartura e de pobreza, de miséria, de riqueza, de fome. Então ele começa a falar essas coisas e ele conclui dizendo que tudo posso naquilo que me fortalece. O que significa isso? Que a principal herança dele é Deus. Então, independente do que possa estar acontecendo de bom ou de ruim na vida dele, ele tem essa esperança em Cristo. E essa esperança em Cristo é o que vai socorrer ele no dia mau. E é essa a convicção que nós devemos ter a cada momento, seja de fartura, seja de pobreza, seja de alegria, de tristeza, de doença ou de saúde. É uma convicção que a gente tem que ter, que Deus é tudo que nós precisamos e Ele supre todas as nossas necessidades. E a partir do momento que a pessoa venha a falecer em Cristo, e talvez a gente olhe para a pessoa e pense que ela teve uma vida de infelicidades, uma vida de dificuldades, como acontece com muitos brasileiros,
a gente tem que sempre lembrar que Deus socorreu essa pessoa, porque se ela morreu em Cristo, todas as bênçãos que ela poderia desejar ter na vida, e mais, todas as bênçãos que ela nunca ia desejar por jamais ter a capacidade de pensar tão alto, como nós não temos a capacidade de pensar nas bênçãos celestiais, todas essas bênçãos Deus concede para essa pessoa a partir do momento que essa pessoa tem um encontro com Ele. Então nós não temos a noção da dimensão que é nós estarmos em lugares celestiais ao lado de Jesus. Tanto que Paulo mesmo fala numa das suas cartas que ele teve uma visão do terceiro céu, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele não sabe se isso foi um sonho, se isso foi um arrebatamento em espírito. Ele fala lá que não sabe, que Deus é quem sabe, mas ele fala que ouviu coisas e viu coisas que não é lícito ao homem fazer referência a elas, porque é uma coisa muito acima da nossa frequência de entendimento. É a mesma coisa de você querer pegar um CD de Blu-ray da mais alta geração e tentar colocar no videocassete e fazer funcionar. O videocassete não vai ter condições de ler esse conteúdo. Da mesma forma que a nossa experiência humana, os nossos sentidos humanos não têm a menor condição de sequer imaginar o que tem do lado de lá, nos lugares celestiais ao lado de Cristo. Quanto mais de desejar uma coisa assim. O que nós desejamos é estar do lado dos nossos entes queridos e não ter necessidade material de nada. E é uma coisa que no céu acontece sim. Acontece tudo isso de bom que a gente consegue imaginar no céu. Tudo que a gente consegue imaginar ao máximo é uma realidade que vai ser presente no céu. Só que tudo que a gente consegue imaginar ao máximo é só um pouquinho disso. A gente não consegue esgotar nem 1% do que tem de bênçãos lá no céu. Então, quando a gente imagina a nossa vida desprovida de todos os problemas que nós temos e na presença de todas as pessoas que nós amamos, a gente não está conseguindo chegar nem perto de tudo de bom que vai ter lá no céu. Aí vocês vão falar, mas eu amo pessoas que não estão em Cristo, que morreram sem Cristo. Só que Deus, nos céus, Ele diz que lá não tem tristeza, não tem nem dor. Então, essas pessoas que infelizmente morreram sem Cristo, que nós amamos, nós não vamos ter lembranças delas com lamentações lá no céu. A lembrança delas no céu não vai ser uma lamentação, porque nós vamos saber que todo o plano de Deus é perfeito. E por mais que nós não entendamos ele, que lá no céu nós estaremos desfrutando essa felicidade, que toda a história humana aconteceu exatamente da maneira que Deus planejou. Portanto, irmãos, o que eu gostaria de concluir com os irmãos nessa manhã é que a principal herança que nós podemos ter é Deus. Se nós tivermos Deus e não tivermos mais nada, Ele mesmo suprirá as nossas necessidades de toda a ordem. Necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais, independente da posse que nós venhamos ter. Claro que é lícito que nós tenhamos objetivos na vida, que nós queiramos uma projeção profissional melhor, que nós queiramos um grau de saúde melhor e por isso nós cuidamos do nosso corpo. Só que são coisas que elas só passam a ter algum valor a partir do momento que nós entendemos que elas são passageiras e efêmeras. São ferramentas que nós podemos usar para viver melhor nossa vida terrena. Só que tendo a convicção de que nós devemos, antes de mais nada, cuidar da nossa vida espiritual e ajuntar tesouros no céu, fazendo isso a gente vai estar desfrutando a plenitude da vida de uma maneira tão grandiosa quanto ela pode ser. E fazendo isso, nós teremos reflexos eternos daquilo que nós plantamos aqui na terra. Então, o que eu gostaria de enfatizar é essa perspectiva eterna que nós devemos ter. Nunca olhemos a vida, irmãos, como algo perpétuo. Sempre olhamos a vida como algo passageiro e algo que é simplesmente um período de provação que Deus nos colocou para que nós consigamos mais desenvolver nossa proximidade com Ele. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus por esse culto, pedindo a Deus pelos reflexos que essa palavra vai ter no coração de cada um dos irmãos